Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouquinho porque saiu as grades, né? As tabelas e as notas e as colocações do Pro Football Focus sobre todos os times e obviamente nós vamos dar uma cobertura aqui com o São Francisco 49ers, tá? Aqui estão minhas redes, não, aqui estão minhas redes sociais, perdão, é o contrário, é o oposto aqui. Agradeço a todos vocês que estão aqui e vamos dar sequência. Então, o que acontece? Teve no 49ers Report, o Chase Senior do 49ers Report, do Chat Sports, ele ficou muito chateado com a colocação de Kyle Shanahan como colocação de técnico. Foi desrespeitoso, pão duro. Cara, eu vou analisar o Kyle Shanahan também e vou falar para vocês, tá, como é que a gente funciona. Vou pedir para vocês darem um clique aqui e seguirem nas minhas redes. Eu falei para vocês, eu reativei o Rumble. O Rumble é uma rede social que a gente sabe que não tem aqui, infelizmente, no Brasil, tem que usar o VPN. Mas se vocês quiserem usar, vocês coloquem ali, ele é bem legal, tá? Bem legal, tenho gostado, bem parecido com o YouTube, inclusive. O layout é muito bom, então fica aí a dica para vocês, tá bom? Então vamos embora, vamos falar sobre o que interessa. O Pro Football classificou as equipes e as linhas ofensivas. Vamos colocar aqui primeiro o que o Pro Football falou sobre o QB. Vamos começar pelo QB. Ele fez uma listagem dos principais QBs entrando nesta temporada agora de 2024, 2025, 2026, tá? Primeiro, Patrick Mahomes. Segundo, Joe Burrow, Cincinnati Bengals. Terceiro, Lamar Jackson. 4, Josh Allen. Aí 5, Jalen Hurts, tá? Já que estão iguais, muito parecidos e tudo mais. 6, Jalen Daniels, do Washington Commanders. 7, Matthew Stafford, do Rams. 8, Justin Herbert, do Chargers. 9, Jared Goff, Detroit Lions. 10, Geno Smith, Las Vegas Raiders. E 11, Brock Purdy, de São Francisco. E 12º, Jordan Love. Eu vou ser muito sincero, cara. Tudo bem, eu acho que a questão de talento é uma coisa, resultados é outra, números é outra, só o cara tá entrando, né? Ele foi o 8º eficiência no ano passado, o Brock, né, que a gente tá falando. O 8º eficiência no ano passado, com a linha ofensiva com dificuldades, vamos falar dela um pouco mais à frente, com os seus jogadores machucados, com o Deebo Samuel criando tumulto. Cara, eu não sei se ele ficaria apenas como mas é porque ele não tem um braço, ele tem o braço mais forte, beleza, cara, mas sei lá, cara, ele ficar atrás do Geno Smith. O Geno Smith tá entrando num time novo. Ele pode até ter jogado melhor ano passado e talvez tenha feito por conta da campanha. Sei lá, cara, eu acho meio estranho, né? E a outra coisa é o Jalen Hurts. Jalen Hurts foi o campeão, rapaz. Fez um jogaço no Super Bowl. Como é que o cara vai lá pra baixo, cara? Sei lá. Eu acho meio estranho essas colocações do Pro Football, tá? Não sei, coloca aqui nos comentários. E vamos falar aqui agora sobre as outras coisas que a gente vai falar, que agora é a linha ofensiva. Foi uma grata surpresa. A linha ofensiva de São Francisco está listada como a 12ª linha ofensiva, é isso mesmo. Online, que você tem alguns jogadores que você não sabe como vão jogar. Você tem Trent Williams, Colton McVitz, Dominic Puni. Isso com certeza você sabe. Jake Brandel vai jogar de center. O left guard, né, do lado do Trent Williams, você não sabe quem é. Tudo bem, tá todo mundo saudável, tá? O Brent Bursch, que parece que vai ser o primeiro e tudo mais. O Spencer Burford deve ser jogado para a reserva ali como tackle. Tudo bem, mas falando como unidade linha ofensiva, é um pouco complicado 12º. Eu fiquei até surpreso que eles tenham classificado. Eu achava que estava em 21ª ali, porque embora tenham bons jogadores, o Colton McVitz, a gente já falou sobre ele em outro vídeo, tá em processo de último ano, se renova ou não renova, aquela coisa toda, tá? Não sei se vale a pena renovar, a gente já discutiu sobre isso aqui, continuamos discutindo, né? Porque o contrato não foi fechado, então a gente continua discutindo. Mas é um jogador mediano, né? Não é um jogadoraço, né? E tal. E mesmo um ou dois jogadores na linha ofensiva não é o suficiente para levar a linha toda. Ajuda, mas levar a linha toda é meio complexo. Então,
é uma coisa que eu achei meio estranha. Então eu já achei meio estranho ali o 12º Brock, 12º da linha ofensiva. Eu acho que deve melhorar um pouco, mas a gente fica feliz pela surpresa em que eles têm, tá? Outra coisa que eles colocaram, eles classificaram aqui, era o time no geral, tá? Não, secundária, perdão. Secundária, o time no geral é próximo. A secundária de São Francisco, eles classificaram a secundária de São Francisco. Cadê, rapaz? Tá longe, hein? Cadê? Secundária dos 49ers. Isso aqui, Jacksonville, Chargers, Philadelphia, Chicago, não, tá mais pra baixo. Você tem uma ideia como ele caiu, tá? Ela foi uma das melhores no ano passado. E esse ano ela é a 23ª secundária. Eles colocam, às vezes, é isso que eu não entendo muitas das vezes nesse Pro Focus, tá? Eles colocam assim, não pode ser só um, tem que ser o conjunto. Aí você perde o Charvarius Ward, que sim, ele ficou machucado alguns jogos, tá? Teve alguns problemas ali e tudo mais, não jogou todos os jogos, mas é um grande jogador e ajudou bastante. Sem o Charvarius Ward, eles despencaram demais a secundária de São Francisco. Agora, eles têm uma razão. Essa eu nem vou tirar a razão, não. Quem é o safety de São Francisco? Perdeu o Hufanga, não substituiu. O que a gente sabe é Jason Pinnock e Jair Brown. Jason Pinnock não jogou bem ano passado, é uma incógnita, mas eles estão apostando neles, tá? E isso com bons jogadores como Justin Simmons, na free agency você pode assinar com ele. Então é meio complicado você colocar, mas eu entendo. Ficou o Deamador Ledor, que é sólido, Renaldo Green, que é o segundo anista, vamos ver como ele vai, e os jogadores que estão lá, como Darrell Luther Jr., Upton Stoughton, que é um calouro, e assim vai. Então alguns jogadores, realmente a secundária de São Francisco eu acho que teve uma queda. Ela era muito boa em cobertura de passe, tá? O São Francisco é um dos melhores times de cobertura de passe, muito devido à sua secundária, que funcionou bem apesar das dificuldades na temporada passada. Mas caiu, é a realidade. 23ª, não sei. Vamos ver o que o Robert Saleh vai conseguir. Quem está assistindo está muito impressionado com o Upton Stout, tá? O calouro que foi draftado, e com o Nick Martin, que é o linebacker também. Esses dois calouros estão chamando muita atenção de quem está assistindo lá os OTAs e o training camp, que deve começar na semana que vem. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Então, aqui no geral. Falando sobre elenco no geral, São Francisco foi classificado como 14º elenco. Eu entendo isso e até de certa forma concordo pelo seguinte: São Francisco perdeu peças importantes dos seus últimos anos. A saber, Deebo Samuel, tá? Dre Greenlaw, que é engraçado porque o pessoal está dizendo que o Dre Greenlaw era maravilhoso agora, que ele foi pro Denver. Porque quando ele estava no São Francisco, não, o Green não é tudo isso. Todas as vezes, os analistas no geral. Os analistas de São Francisco, não. Quem é torcedor de São Francisco, de São Francisco, gostava do Dre Greenlaw e valorizava ele. Só que os analistas, não, de fora não é bem assim. O Dre Greenlaw, ele tá ali, joga bem por conta do Fred Warner e assim vai. E não era. Ele era peça importante naquele encaixe. E realmente perdeu esse jogador importantíssimo. Perdeu o Hufanga. Hufanga, nós já falamos sobre ele. É um ótimo jogador, gosto muito dele, mas ele tem muito miss tackles. Ele perde os tackles, ele vai muito afobado. E a outra coisa é que ele não é muito bom na cobertura. Então, era um jogador que você ia até acabar tendo que se desfazer dele por draft pick, é o que você vai conseguir. Você vai conseguir um draft, provavelmente, acho que é 3ª ou 4ª rodada, ainda não saiu, mas ali o cálculo que o pessoal faz é mais ou menos isso, com o draft com pick compensatório. Por quê? Porque safety é uma posição muito valorizada, então o cara faz o contrato maior. Só para vocês entenderem, depende muito do contrato em que ele faz na free agency. O time que draftou ele inicialmente, ele pode ganhar uma escolha compensatória no draft seguinte. Então depende muito da posição. Posições que ele acaba sempre ganhando são principalmente QB, né? QB, edge, pass rush, né? Que são da linha defensiva. Então são jogadores que normalmente você ganha. E safety é uma das que normalmente dá o pique compensatório, tá? Então não foi dispensado, ele foi no free agent, ele foi para outro, enfim. E aí tem os cálculos que quanto você contrata, quanto você não contrata, enfim. Mas pelo que o pessoal está dizendo ali, não saiu. O Hufanga vai te dar um pique compensatório 3ª ou 4ª rodada. Vamos torcer para esse pique compensatório e torcer para o Hufanga, nós gostamos dele, que tenha muito sucesso lá no, acho que é Denver que ele foi, tá? Mas o São Francisco ficou com 14º elenco no geral. Cara, eu acho uma posição razoável.
pelo que foi no ano passado, pelo que fez na Free Agent, embora tenha feito a Free Agent melhorzinha do que eu esperava. Claro, a gente espera melhor, poderia ter contratado mais uns 2 jogadores, um wide receiver, um cornerback e um safety, eu acho que esses 3 precisam, e defensive lineman, né? Defensive lineman, ele precisa contratar ainda para compor ali. Mas 14º é uma posição interessante, principalmente porque ele colocou como fator importante é o retorno do Christian McCaffrey. E eu concordo. Vocês sabem bem por aqui que o Christian McCaffrey, o ataque de São Francisco, não é ataque baseado no jogo corrido, é ataque baseado no running back. E Christian McCaffrey voltando saudável é o fator fundamental, tá? A defesa de jogo corrido é uma das piores de São Francisco. Vai melhorar com certeza com o Robert Saleh, porque é muito difícil piorar, tá? Então é mais nesse sentido. E tem jogadores, contratou jogadores para isso, principalmente no draft. E a cobertura, que era o melhor da defesa de São Francisco, pode ter perdido um pouco no Tavares Ward, com a saída do Hufanga e tudo mais. Vamos ver como é que vai se comportar, mas acho que a 14ª posição é uma posição mais adequada, tá bom? E agora vamos falar do último tema do dia de hoje, que é com relação aos técnicos. Vamos listar aqui os técnicos para você. Número 1, Andy Reid, Kansas City Chiefs, perdeu o Super Bowl agora. 2, Sean Payton, Denver Broncos. 3, Sean McVay, Rams. 4, John Harbaugh, Baltimore. 5, Mike Tomlin, Pittsburgh. 6, Jim Harbaugh, Chargers. 7, Kyle Shanahan, São Francisco. 8º, Nick Sirianni, Filadélfia, que foi o atual campeão. 9, Dan Campbell, Detroit Lions. E 10, Kevin Stefanski, Cleveland Browns. Veja bem, esse eu não entendi, foi quase nada, tá? Por quê? Porque o Nick Sirianni, vamos lá, Nick Sirianni é o campeão mesmo. O cara é o campeão, o cara é o 8º técnico entrando? Não tô nem falando do Kyle Shanahan ainda, tá? O 8º técnico, o cara foi o campeão. Destruiu a estratégia dele, destruiu o Kansas City Chiefs. Como é que ele tá só em 8º? Ah, mas o Andy Reid, não, cara, o Nick Sirianni, e desculpa aqui falar, eu acho que ele foi o melhor técnico no ano passado, ele soube manter o time ali unido o tempo todo, estratégia funcionando, desde a época da Free Agents, quando ele contratou o Nick Fangio para coordenador defensivo. Então eu acho que ele está entrando como o melhor técnico esse ano, tá? Ele terminou como o melhor técnico e está entrando como o melhor técnico esse ano, já que você está fazendo dessa maneira. Ah, mas ele está aqui, você pode discutir uma coisa, pode discutir outra coisa, mas ele ficar fora dos top 3 eu acho errado, tá? Alguns técnicos aqui eu gosto bastante, mas Sean Payton ser o segundo, número 2, não, eu acho que ele está muito acima, porque o Denver não teve um bom sucesso na temporada passada. Melhorou muito, mas não teve muito sucesso, então meio complicado, né? Começou com Bonix e tal, não sei o que, meio complicado. Sean McVay melhorou muito o Rams ano passado, eu acho que ele merece ficar ali em top 5, não tiraria. John Harbaugh é um ótimo técnico excelente, mas o Baltimore tem alguma coisa que está faltando. Aquele Baltimore 2012, de 13 anos atrás, o próprio John Harbaugh era o técnico que foi campeão do Super Bowl, ganhou com o Joe Flacco, ganhou do São Francisco por acaso, né? Não está mais ali. E está faltando alguma coisa, a gente não consegue saber o que falta no Baltimore. Um time sólido, times especiais, ataque sólido, defesa fantástica, mas o time não encaixa. E aí ele acaba caindo na conta do técnico que já está ali há bastante tempo, tá? Mike Tomlin, a mesma coisa, não tem campanha negativa, ele sempre vai estar por ali no top 10, concordo, mas top 5 é um pouco complexo, mas faz parte, tá? Jim Harbaugh agora, né? O irmão do John Harbaugh do Baltimore. Jim Harbaugh vai entrar como sexto acima do Kyle Shanahan. Cara, ele ainda não fez nada, né? Ele vai entrar acima, ainda não fez nada. Eles usaram os números aqui, vocês podem olhar na Pro Focus, né? O Pro Football Focus. Mas eu não sei, cara. Eu sou fã do Jim Harbaugh, desde a época que ele treinava o São Francisco. Técnico espetacular. Mas ele entrar hoje como sexto, eu não sei, tá? E o Kyle Shanahan é o sétimo. O pessoal achou que ele... porque ele estava muito abaixo, que ele é top 5, não concordo. Eu acho que ele está entrando como sétimo. Sétimo é uma boa posição para ele. Por quê? Porque ele, há 2 anos atrás, ele espalhou
espalhou a sua equipe de forma errada no Super Bowl, perdeu de novo para Kansas City, com alguns erros que foram dele. Então isso cai, tá? Isso não, ele tem que provar que ele ganha o Super Bowl, ele tem que provar. Tem que provar, esse é um fato, já falei isso aqui várias vezes. E o Kyle Shanahan teve uma campanha ruim, não soube montar o seu elenco, não soube montar o seu staff, brigou para ficar com o Brandon Ayuk, que deu tudo errado. Então assim, eu acho que sétima posição é uma posição que ela é correta para o Kyle Shanahan nesse momento. E é um técnico que precisa provar as coisas, ele precisa provar que pode ganhar, cara, e ele não provou. É verdade, pô. Você pega o jogo, assiste o Super Bowl de novo e vê, o Brock fez tudo o que ele podia. Não, da outra vez não, foi o Jimmy Garoppolo que errou a última bola. Não, cara, você estava ganhando mais de 10 pontos. 4-4, tem que ganhar o jogo, pô. E ele que errou. Então, a gente está colocando isso nesse sentido. Acho que o Kyle Shanahan precisa provar muita coisa esse ano, muita coisa mesmo. E eu acho que sétima posição tá bom para ele. Tá bom, gente? Deixa aqui nos comentários o que você achou da posição ali, do que aconteceu com o São Francisco e o que você mudaria. Eles estão lançando as outras coisas nas outras unidades. Eles lançaram por posição, eu ainda não vou fazer isso não, vou esperar sair por unidade, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.